Capítulo 5. Cinzas e cartas. A manhã que seguiu foi de silêncio ensurdecedor. O salão privado cheirava ainda a vinho e incenso queimado, a seda amarrotada. Nayun estava deitada de costas, os olhos abertos para o teto entalhado, e a sensação que a atravessava era estranha. Saciedade sexual misturada com um vazio agudo no meio do peito. Não era só sexo, algo havia mudado. Mas de imediato o que lhe corroía era a certeza de que, para aí, aquela noite tivera sido um capricho, um prazer recolhido como quem tira fruta da árvore e segue em frente. Ela viu Yi ao lado, a respiração ainda pesada, o rosto no qual se lia tanto cansaço quanto triunfo. Quando seus dedos roçaram os dele, procurou confirmação no gesto. Havia afeto ali? Preocupação? Ou apenas o rastro frio de um homem acostumado a tomar sem considerar o que sobra? E olhava para o teto também. Na cabeça dele, a cena não desfazia em silêncio. Pelo contrário, explodia em pensamento após pensamento. Eu que pedi, eu que fitei o desafio, eu que provoquei a chama, pensava. E então, por que sinto meu peito apertado como se tivesse encravado espeto de gelo? Porque a lembrança do rosto dela me mantém acordado entre as longas noites de conselho. Seu pensamento saltava entre dever e desejo como um cavalo inquieto. Ele sabia distinguir a política do prazer. Sabia que uma aventura poderia ser esquecida. Uma amante real muitas vezes era um fio passageiro, mas na Hyun não fora uma amante qualquer. A maneira como ela rira, como recobrar a iniciativa quando ele se atolou no próprio ego, isso deixou marcas. Mais do que isso, deixou um espanto, uma percepção perigosa de que aquilo, se cultivado, não seria apenas satisfação, poderia ser amor. Ou algo quase tão perigoso. Amor, não é tempo para tais palavras. Tem o trono à frente, as alianças da mãe, a sombra do clã Andong. Dizia-se. E porém, quando ela me domina, uma parte minha, menor mas verdadeira, deseja ser domada para sempre. Ele se perguntou com brutal honestidade se aquilo era ciúme. Não tanto por posse, mas por perceber que alguém capaz de fazê-lo sentir aquilo poderia amanhã virar inimigo ou instrumento nas mãos erradas. E então a política entrou, como sempre. A imagem dela ao lado dele tornaria fácil a vida de quem quisesse acusá-lo de fragilidade, de desvio de dever. Enquanto Yi lutava com esses pensamentos, o palácio já fervia por fora. Wyon ouviu rumores como quem lambe o fogo. Absorvia cada palavra, transformava cada sussurro numa lâmina. A jovem nobre se encolhera naquela noite até o osso com uma raiva gélida quando soube do jantar. Não era só ciúme, era a humilhação de ver o plano de vida dela, o casamento calculado, as alianças costuradas por anos, reduzido à irrelevância por uma intrusa que não sabia o lugar do mundo. Ela não agiu sozinha. Wyon tinha uma amiga, Lady Minji, recém-chegada de uma família menor, mais ambiciosa, cuja lealdade era comprável quando havia ganho de poder à vista. Minji tinha charme e boca afiada, sabia mover palavras como se fossem moedas. Juntas, começaram a costurar uma teia. Sussurros com ministros, olhares com oficiais influentes, recados que pareciam inocentes, mas tinham pontas afiadas. A honra do palácio não suporta tal desordem. Minji lamentou em voz baixa num corredor. Que dizem as leis sobre uma estrangeira, sem laços, sentar à mesa do herdeiro? Wyon sorriu sem calor. Eles dirão que a corte precisa de proteção. Eles dirão que o trono não pode se render a caprichos privados. Eles falarão de pureza, rituais e em seguida pedirão ordem. Ela sabia que o clã Andong King se alimentava de qualquer justificativa para ampliar sua sombra. Era ali que ela buscaria abrigo. Minji começou a visitar os ministros do Andong com pacotes de chá e sorrisos. Em particular, 3 nomes surgiram como receptivos. Um conselheiro de finanças, aflito com concessões do rei, um ministro do ritual, que tremia ante qualquer risco à etiqueta, e um general de guarda que se orgulhava de manter a segurança moral do palácio. Wyon e Minji entregaram palavras que poupavam a cobiça daqueles homens. Insinuações sobre espionagem estrangeira, sobre a influência de práticas estranhas, sobre imprecações que poderiam manchar a linhagem. Ninguém ali precisava que a mentira fosse verdadeira, bastava que soasse provável. No palácio onde honra e aparência decidiam destinos, rumores com boas aparências viravam ordens. Eles forjaram uma manobra teatral. Se Yi desse qualquer demonstração pública de afeto, ainda que contida, o clã Andong poderia acusá-lo de negligenciar deveres e, triste ironia, de entregar o futuro à imprevisível.
Hwa-yeon queria mais. Queria que Na-hyun saísse do quadro, fosse retirada do palco e enviada a um lugar onde pudesse ser esquecida, ou pior, usada como moeda de barganha longe do herdeiro. Min-ji sugeriu um emprego, um retorno à família. Inventaram uma família distante, ou, melhor, uma estadia protetiva num mosteiro ou em residência de província, um eufemismo perfeito para exílio social. Eles precisavam apenas esperar o momento certo, um dia de audiência pública, quando o ministro fizesse um comentário incisivo que Yi não pudesse ignorar. Park Kyu-soo, o erudito homem que Yi respeitava, percebeu o movimento como um palimpsesto de intenções. Ele visitou o príncipe naquela manhã, trazendo perguntas mais do que acusações. Alteza, disse ele com calma, há correntes que se movem nas sombras. O clã Dong tem fome de certeza em tempos de incerteza. Uma intrusa uma noite e já crescem como erva daninha. Cuide-se. E sentiu a garganta apertar. O que quer que eu faça, mestre? Tirar dela a liberdade pela qual me senti castigado e fascinado? Usar poder sobre quem me despertou vida? Sua boca falou enquanto a cabeça lutava. Pak manteve o olhar. Bência não é covardia, mas a covardia tampouco é sabedoria. Avalie o que esta mulher representa além de sua carne e risos. Há risco e há verdade. A corte vê risco, sobretudo onde o trono mostra afeto. Por fim, Yi foi confrontado pelos rostos frios dos ministros. A pressão foi técnica, letal. O príncipe sentiu na pele o peso do trono, sua mãe, sua região obscura, a manobra política que a nova empurrava escolhas que não eram somente suas. Ele poderia resistir, nomear Na-hyun publicamente e enfrentar clã after clã. Ou poderia proteger com cuidado secretamente e, no palco, permitir que a maré política fizesse o que desejasse, afastá-la como medida de ordem. Era um jogo disponível. Preservar a chama em privado, ceder o tabuleiro em público. No fim, como quem arranca um curativo devagar para ver menos sangue, e escolheu o meio termo. Leve-a para a residência de um parente distante, ordenou em voz baixa numa audiência fechada. Lá ficará sob nossa guarda. Não toqueis, guardas. Quem a trouxer de volta, me avisará só a mim. Nas sombras, Hwa-yeon sorriu. A vitória foi doce e pública. Min-ji curvou a cabeça, satisfeita. O rumor já começava sua viagem pelo corredor. Na-hyun seria removida, afastada das noites a sós e dos olhares de Yi. Seria, ainda que temporariamente, silenciada. Quando Na-hyun ouviu a ordem, não houve lágrimas, apenas uma risada curta que poderia ter sido choque ou escárnio ou anterior aceitação. Difícil dizer qual. Então é assim que tratam a ousadia, com um bilhete de viagem, murmurou, arrumando as mangas do hanbok. Ela sentiu um frio na boca do estômago. Não de medo, mas de excitação amarga. Saída do palácio significava portas fechadas e também, talvez, liberdade para testar estratégias fora do alcance de olhos curiosos. E, em seu quarto, fingia calma. Mas sua mente era um tribunal onde a única acusação que importava era ele mesmo. Fiz isto para proteger o trono, ou para me proteger das consequências de meu desejo. O que ela fará longe do meu alcance? E se eu a tiver perdido por minha própria fraqueza? A cada pensamento nascia um nó de desejo e remorso, e com eles a promessa secreta de que, se Na-hyun fosse manipulada, Yi não a deixaria à mercê do clã que tinha mãos de ferro. Quando as carruagens foram preparadas, Na-hyun caminhou pelo corredor final. Os criados curvaram-se. Hwa-yeon passou com um véu quase patético de virtude. Min-ji acenou discretamente, como quem afaga a vitória. Lady Hae-jin, amiga de Na-hyun no palácio, olhou com culpa e tentou esconder o choro. Na-hyun subiu na carruagem. No instante em que a porta se fechou, ela expôs um último pensamento para si mesma. Se vão me mandar embora porque queimam diante da minha chama, que o mundo veja a queima total. Eu volto diferente, com fogo e com táticas. E Yi, na janela do salão real, observou a carruagem partir. A sombra dela se alongou na estrada de poeira. Na garganta do príncipe havia um gosto metálico. Não era só arrependimento, era medo. Medo de que aquilo que ele sentia fosse maior do que um capricho. E medo também de que o palácio pudesse amanhã transformá-lo num prisioneiro de sua própria escolha. Fim do capítulo 5. Poema do capítulo 5. Cinzas e cartas, entre vinho e fumaça, o silêncio arde, o toque deixa marcas que o tempo não apaga. Na-hyun.
chama viva. Ousa invade, enquanto Yi, em sombras, observa e se amarga. O palácio murmura, intrigas se enlaçam, rios de desejo e política se cruzam. O coração do herdeiro em dúvida se lança. O fogo dela o consome, mesmo que se iluda. Cadeias de olhares, cartas que se queimam, passos de carruagem que desaparecem no pó. E no meio da tempestade, duas almas se medem. Entre poder, amor e o impossível, tudo se compôs. 사라질 수 없는 불길 속에서 끝없이 너를 원한다. 밤이 심장에 새겨진 사랑.